Olá, queridos alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Professor Ivan Ferreira, eu vou falar hoje então a nossa segunda aula sobre o fagote. E eu queria aproveitar então duas informações que estavam no primeiro vídeo das nossas aulas para a gente focar bastante hoje. A primeira informação então é que o fagote é um instrumento de sopro e a segunda informação é que é um instrumento de palheta dupla. Bom, então essa é a estrutura básica do fagote. Para tocar a gente precisa soprar ar para fazer a palheta vibrar e aí a gente produz um som do instrumento. São coisas muito simples, mas que se tornam muito complexas. Talvez essa seja a maior complexidade da palheta dupla. Os instrumentos de palheta dupla têm essa dificuldade no nosso aprendizagem. Não é nada impossível, mas a gente tem que focar muito o nosso estudo e muitos exercícios devotados a essa prática do soprar. Eu sei que todo mundo sabe soprar, mas aí a gente aprende então qual é a melhor forma de soprar, para que a palheta vibre da melhor forma possível, para que eu otimize o ar que eu estou utilizando e para que eu tenha o mínimo de cansaço possível. Então, eu penso a respiração para tocar e o soprar, né? A respiração ela tem a inspiração e a expiração. Eu penso ela em 3 pontos de apoio, que é o diafragma, a garganta e a boca em si, ou a embocadura. Hoje eu gostaria de falar sobre a respiração, sobre os exercícios que eu proponho em aula e para que a gente tenha a melhor forma de fazer a palheta vibrar. Na próxima aula eu vou enfocar então na embocadura, e aí eu explico melhor na próxima aula então o que é a embocadura, o que eu penso que é a embocadura. E a garganta, que seria o terceiro ponto de apoio, a gente vai deixar um pouco mais para frente, porque é assim que eu dou aula. Então, fixando bastante os conceitos de respiração, embocadura, para depois a gente entrar com o terceiro elemento. A respiração é esse processo natural do ser humano de inspirar oxigênio e expirar para o exterior, então, o gás carbônico, que acontece essa troca gasosa no pulmão. Vocês sabiam que um ser humano normal, ele utiliza mais ou menos 25% da capacidade respiratória? É isso mesmo, é bem pouco. Mas não é que é pouco, é que o corpo humano ele não trabalha nos seus limites. Então é bom, porque a gente sempre tem uma margem bem grande para trabalhar com conforto. É assim que o corpo humano trabalha. E a gente, quando toca fagote, então, instrumentos de sopro em geral, a gente tenta expandir um pouco dessas capacidades respiratórias, tanto os musculares quanto o trabalho do pulmão propriamente dito. E o importante é então que a gente tenha consciência, por isso que eu trabalho bastante esses exercícios, às vezes são informações que a gente já tem, mas eu gosto de trabalhar deixando sempre muito consciente todo o processo fisiológico do nosso corpo que a gente tem ao tocar um instrumento. Então, o primeiro exercício que eu vou propor é que a gente respire com a garganta relaxada e sempre de um modo amplo. Então vamos lá, vou fazer 2 vezes e aí vocês reproduzam mais em casa quando estiverem exercitando. Então, no processo da gente respirar, estão envolvidos músculos intercostais, que dão toda a volta aqui na nossa caixa torácica, e o mais importante deles é o diafragma, que é um músculo bem grande que fica internamente no corpo, dividindo a cavidade da caixa torácica com o abdômen. Então ele é uma membrana que liga toda a caixa torácica, ele é um músculo bem grande, e ele é sim o músculo principal da respiração e ele já é utilizado por todo mundo. Só que ele está assim e o movimento dele sempre é um movimento tranquilo. Como eu falei, a gente usa 25% da capacidade respiratória. O que nós, instrumentistas, fagotistas principalmente e oboístas,
os instrumentos paletador, precisamos é expandir esse movimento e controlar conscientemente esse movimento. Assim. Fazendo esse movimento dele ir para baixo, contraindo e relaxando, voltando ao seu estado natural aqui. Para isso, eu uso o exercício de colocar uma mão no peito e uma mão na barriga. Nós vamos exercitar fazendo com que a mão da barriga tenha uma certa movimentação, tentando essa movimentação da barriga. Porque aqui em cima eu tenho caixa torácica. Se eu fizer assim, eu estou mexendo com coisas que na verdade não estão envolvidas diretamente na respiração. Quando eu coloco a mão embaixo e tento mexer, a respiração ela acontece aqui em cima, mas tentando mexer a barriga, eu tento com que o diafragma vá mais para baixo, comprimindo os órgãos que estão para baixo. Então, mexendo a mão de baixo, eu tenho um pouco a sensação de que o diafragma está indo mais para baixo do que o normal. Acho que no visual não está tão claro quanto sentindo, mas colocando a mão no peito e no abdômen, tentem fazer com que a mão do abdômen mexa mais. E agora, o último exercício que eu vou dar de respiração é a expiração. Até agora a gente estava mais preocupado com a inspiração. E agora eu vou dar um exercício então para a gente pensar na expiração. Quando a gente for expirar o ar, ou seja, jogar para fora, a gente vai pensar falando uma sílaba, que é a sílaba su. Então, vai ser desse jeito, ó. Entenderam? Recapitulando então, a gente vai inspirar, puxar o ar para dentro, com a garganta relaxada, tentando colocar o diafragma nos limites maiores para baixo que a gente puder. E na hora de expirar, a gente vai expirar com essa sílaba, com esse barulhinho de su, como se fosse fazer sudeste. Toma cuidado para não fazer si de sim, mas sim, o correto seria fazer sul de sudeste. Então vamos lá mais uma vez. Isso, muito legal. Entenderam? É um exercício super simples, mas eu quero que vocês se atenham a esse movimento do diafragma, tentando mexer a mão debaixo do abdômen, para que a gente expanda o diafragma. E quando a gente expirar, a gente faça a sílaba su. Na próxima aula, eu vou falar de embocadura. E aí, esse conceito do su eu explico melhor. Combinado? Então, muito obrigado por essa aula. Exercitem um pouco em casa os meus alunos. A gente sempre faz isso em aula, então vocês vão lembrar como é que é. E não deixe de seguir as redes sociais do Guri Santa Marcelina, no Facebook, no Instagram. Todos os dias estão sendo lançados vídeos muito legais, novos dos nossos professores. Eu tenho assistido a alguns e tenho aprendido muita coisa também com os meus colegas. Tem sido um prazer. E é isso. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar então de embocadura, colocando esses conhecimentos da respiração junto com ele. Tá bom? Tchau!